Eu deveria saber que não devia aceitar um trabalho de professor particular que pagava 3 vezes mais do que o meu salário normal. Mas quando se é um professor adjunto de 29 anos em Yale, afogado em empréstimos estudantis e sobrevivendo à base de macarrão instantâneo, não se faz perguntas quando a oportunidade bate à porta. Ou, neste caso, quando a oportunidade envia um elegante carro preto para buscá-lo no seu apertado apartamento em New Haven. O motorista não falou nem uma única palavra durante os 40 minutos de viagem até o bairro à beira-mar. Ele apenas segurou a porta aberta, acenou com a cabeça uma vez e dirigiu como se estivesse transportando códigos nucleares, em vez de um professor de linguística, segurando uma pasta de couro surrada cheia de livros de gramática italiana. Eu deveria estar nervoso. Só o endereço já deveria ter me feito correr de volta para a minha vida segura e entediante de conjugar verbos para estudantes universitários que não sabiam a diferença entre patimo e imperfeito. Mas eu convenci-me de que este era apenas mais um cliente excêntrico e rico que queria impressionar os seus parceiros de negócios com uma pronúncia italiana autêntica. Eu já tinha ensinado dezenas deles ao longo dos anos. Advogados a preparar-se para férias na Toscana, médicos que queriam ler Dante na língua original, entusiastas de ópera que massacravam todas as áreas que tentavam. Não seria diferente, disse a mim mesmo enquanto o carro parava em frente a um armazém reformado que parecia ter saído de uma revista de arquitetura. Todo em vidro, aço e dinheiro. Eu estava incrivelmente e perigosamente enganado. No momento em que entrei no escritório da cobertura, soube que tinha cometido um erro terrível. O espaço era muito silencioso, muito controlado. Homens em fatos caros permaneciam perto das janelas, tentando parecer casuais, mas observando tudo com olhos predatórios. A arte nas paredes não tinha sido comprada por prazer estético. Era investimento, poder, um lembrete da riqueza que podia comprar qualquer coisa ou qualquer pessoa. E então eu o vi. Dominic Salvatore estava sentado atrás de uma secretária feita de madeira escura que provavelmente custava mais do que o meu salário anual, lendo algo no seu tablet com um tipo de concentração que fez toda a sala prender a respiração. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez 35 anos, cabelo escuro penteado para trás, um rosto que parecia ter saído de moedas romanas antigas, maçãs do rosto salientes, um queixo que poderia cortar vidro, olhos da cor de café expresso que ainda não tinham olhado para cima, mas de alguma forma pareciam conscientes de cada molécula na sala. Ele exibia o seu poder como outros homens exibiam colônia. Sutil, caro, impossível de ignorar. Senhorita Brennan, a sua voz trazia um leve traço de sotaque ítalo-americano, suavizado por uma educação cara, mas não totalmente apagado. Obrigado por vir. Ele ainda não tinha levantado os olhos do tablet. Professor Brennan, corrigi automaticamente, mas imediatamente me arrependi. Algo na forma como a sua boca se curvou me disse que ele estava a testar-me, para ver se eu o corrigiria. Mas Sofia está bem, é mesmo? Aqueles olhos escuros se levantaram, prendendo-me no lugar com uma intensidade que fez minha boca secar. Acho que as mulheres americanas dizem que as coisas estão bem quando querem dizer exatamente o contrário. E acho que os homens que se recusam a fazer contato visual durante as apresentações são incrivelmente rudes ou incrivelmente arrogantes. As palavras escaparam antes que meu cérebro pudesse impedi-las. Às vezes, ambas as coisas. A sala ficou completamente silenciosa. Até os homens perto da janela pararam de fingir que não estavam ouvindo. Então Dominic riu. Riu mesmo. Um som real que transformou todo o seu rosto de intimidante para devastador. Já gosto de si, professora. Por favor, sente-se. Sentei-me, principalmente porque os meus joelhos tinham parado de funcionar corretamente. Durante a hora seguinte, aprendi que Dominic Salvatore era exatamente o tipo de aluno que tornava o ensino emocionante e exaustivo. Ele era brilhante, aprendendo estruturas gramaticais com facilidade. A sua pronúncia era quase perfeita, provavelmente por ter crescido ouvindo italiano em casa. Mas questionava tudo, desafiava todas as regras, encontrava exceções a todos os padrões que eu apresentava. Por que é que Bello muda para Ibel antes de certas consoantes? Perguntou, recostando-se na cadeira com a confiança de alguém que nunca tinha ouvido um não em toda a sua vida. Porque o italiano gosta que as coisas soem bem, expliquei, entrando no meu ritmo de ensino. É eufônico.
Às vezes, o fluxo fonético é mais importante do que a lógica gramatical estrita. Portanto, a língua quebra as suas próprias regras para obter prazer estético. Os seus olhos nunca saíram dos meus. Tão italiano. Havia algo por trás das suas palavras, uma implicação que eu não conseguia entender. Como se ele estivesse a falar duas línguas ao mesmo tempo e eu fosse fluente apenas em uma delas. 3 semanas depois do início das nossas aulas, eu ainda não tinha descoberto o que Dominic Salvatore realmente fazia para viver. Importação e exportação, disse o seu assistente ao marcar as aulas, mas ninguém precisava desse nível de segurança para importar vinho e azeite. Os homens que guardavam o seu prédio usavam fatos que escondiam armas com facilidade. As suas chamadas telefônicas, sempre atendidas noutra sala, duravam exatamente 4 minutos. Nunca mais, nunca menos. E depois havia os visitantes que chegavam depois das nossas aulas terminarem. Homens em fatos de marca que pareciam ter assistido a muitos filmes de máfia e decidido comprometer-se com a estética. Mulheres que se vestiam como se estivessem a participar na Semana da Moda, mas se moviam como atletas treinadas. Todos os que entravam na sua órbita tratavam-no com uma mistura de respeito e medo que fazia os meus instintos acadêmicos gritarem avisos que eu era teimosa demais para ouvir. O baile de gala beneficente da universidade deveria ser a minha noite de folga, uma oportunidade de usar o único vestido bom que eu tinha e fingir que pertencia à elite de doadores de Yale. Em vez disso, passei a noite a ver o chefe do meu departamento bajular potenciais benfeitores, enquanto eu bebia um único copo de champanhe medíocre e calculava a que horas poderia sair sem ser rude. Professor Brennan, virei-me muito rápido e quase derramei champanhe no meu vestido. Dominic estava atrás de mim, vestindo um smoking que provavelmente custou mais do que o meu carro, o que não era dizer muito, já que o meu carro era um Honda de 15 anos que fazia barulhos preocupantes sempre que chovia. "O que está a fazer aqui?" perguntei, abandonando toda a pretensão de cortesia profissional. Yale é muito grata pelas contribuições de caridade da minha família. Aquele sorriso sutil novamente. Aquele que sugeria que ele achava o mundo inteiro divertido, mas nunca explicaria a piada. "Parece surpreendido, professor. Pensava que eu passava todo o meu tempo a conjugar verbos. Acho que passa todo o seu tempo a fazer coisas que nunca me contará", disse eu antes de me conseguir conter. O champanhe era claramente mais forte do que eu pensava. Os seus olhos escureceram com algo que eu não conseguia identificar. Muito perspicaz. É por isso que é um excelente professor. Ficamos ali, rodeados pelos melhores alunos de Yale, e o ar entre nós crepitava com uma tensão que nada tinha a ver com padrões verbais irregulares. A música do quarteto de cordas parecia distante, como se estivéssemos debaixo de água. Todos os outros podiam muito bem ter desaparecido. "A sua pronúncia está a melhorar", disse eu, procurando desesperadamente um terreno seguro. "Mas ainda acrescenta aquele som R americano a palavras que deveriam terminar de forma mais suave. Mostre-me." Ele aproximou-se, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia. Algo caro, provavelmente italiano e completamente injusto. "Corrija-me, professora." Era um desafio, uma provocação. E eu nunca fui boa em recuar diante de provocações. "Amore", eu disse suavemente, demonstrando a pronúncia correta. O R é quase imperceptível. É mais uma sugestão do que um som. "Amore", ele repetiu, com os olhos fixos na minha boca enquanto formava a palavra. Assim, melhor, mas ainda muito forte. Sem pensar, estiquei o braço e toquei o seu queixo, ajustando a posição como fazia com os alunos com dificuldades. Mais suave. "Deixe a palavra flutuar." No momento em que os meus dedos tocaram a sua pele, tudo mudou. O calor do seu queixo sob as minhas pontas dos dedos. A forma como a sua respiração ficou tão sutil que eu poderia ter imaginado. A quietude completa que tomou conta dele como um predador, decidindo se atacaria ou recuaria. "Amore", ele sussurrou. E desta vez foi perfeito. Desta vez foi perigoso. Baixei a mão como se tivesse me queimado. "Sim, exatamente assim." "E quanto aos palavrões, professora?" Ele ainda estava muito perto, invadindo o meu espaço com autoridade casual. "Você tem sido muito cuidadosa em manter as nossas aulas apropriadas. Mas eu cresci ouvindo a minha avó xingar em siciliano. Quero saber se estou me lembrando corretamente. Eu não ensino palavrões. A minha avó saiu mais firme do que eu me sentia. Mas você sabe disso.
Não é uma pergunta, é uma certeza. A sua avó era siciliana. Sim, de Polarmo. Como ele sabia disso? Eu nunca tinha mencionado a minha avó. Nunca discuti a história da minha família. Katana. Na verdade, Katana. Ele saboreou a palavra, a rolou na boca. Cidade bonita, famílias perigosas, antigas rivalidades que nunca morrem. O seu sorriso guardava segredos que eu não queria entender. Então, fala siciliano, não apenas italiano. Não são a mesma língua. Eu estava a refugiar-me em factos acadêmicos, usando o conhecimento como armadura. O siciliano tem uma gramática diferente, um vocabulário diferente. É um sistema linguístico distinto. Eu sei. Ele inclinou-se, a boca perto da minha orelha, perto o suficiente para que eu pudesse sentir as suas palavras contra a minha pele. Ensina-me algo impróprio, professora. Algo que a tua nona te ensinou quando eras muito jovem para entender por que era proibido. O meu coração batia forte contra as minhas costelas. Todos os meus instintos gritavam para eu recuar, para manter os limites profissionais, para lembrar que aquele homem era perigoso de maneiras que eu não conseguia compreender. Em vez disso, levantei o queixo e olhei nos seus olhos. Por quê? Porque quero ouvir coisas proibidas na sua voz. A honestidade dele era mais perigosa do que qualquer mentira poderia ser, porque quero saber como é a sua voz quando deixa de ser correta. A música crescia à nossa volta. O chefe do meu departamento riu-se alto demais de algo que um doador disse. As bolhas de champanhe no meu copo já tinham desaparecido há muito tempo. Vafenulo, sussurrei em siciliano perfeito. O palavrão que a minha avó costumava murmurar baixinho quando pensava que eu não estava a no ouvir. Vai-te, tu. Os olhos de Dominic arregalaram-se. Então, ele jogou a cabeça para trás e riu com um prazer tão genuíno que várias pessoas se viraram para olhar. Quando ele olhou para mim novamente, algo fundamental havia mudado em sua expressão. Mais uma vez ele disse suavemente, perigosamente. Mas desta vez, olhando nos meus olhos, professora, diga isso como se fosse sincera. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter inventado alguma desculpa sobre precisar fazer contatos, ou encontrar o banheiro, ou literalmente qualquer coisa que me tirasse daquele momento. Mas havia algo nos olhos de Dominic Salvatore que tornava impossível ir embora. Um desafio, um reconhecimento, como se ele tivesse acabado de descobrir que eu era fluente numa língua que ele pensava ser só dele. Tu compreendeste-me. Não era uma pergunta, mas eu disse mesmo assim, ganhando tempo enquanto o meu cérebro tentava acompanhar a minha boca. Cada sílaba, ele ainda estava a sorrir, mas agora havia algo predatório nesse sorriso, algo que me fez perceber o quanto estávamos isolados, apesar de estarmos rodeados por centenas de pessoas. A tua avó ensinou-te bem. Isso não é siciliano de livro, é dialeto de rua. Katana East Side, se não me engano. A minha garganta ficou seca. Como sabes essas coisas? Ele tirou a taça de champanhe da minha mão e colocou-a na bandeja de um empregado que passava, sem quebrar o contato visual. É o meu trabalho saber essas coisas, professora. Idiomas, dialetos, de onde as pessoas vêm e o que estão a tentar esconder. Ele inclinou-se para mais perto, baixando a voz para um murmúrio que só eu podia ouvir. E tem escondido o seu sotaque siciliano com muito cuidado, não é? Aperfeiçoando as suas credenciais com o italiano toscano correto, ensinando a partir de livros didáticos, sendo respeitável. Ser siciliano não é algo para se esconder. Mas, mesmo enquanto dizia isso, sabia que era parcialmente uma mentira. Passei toda a minha carreira acadêmica minimizando a influência da minha avó, apresentando-me como uma estudiosa do italiano padrão, em vez de alguém que aprendeu a língua ouvindo uma senhora idosa xingar a televisão e fofocar com as vizinhas num dialeto que soava como música e violência em igual medida. Não, Dominic concordou. Mas ser siciliano em certos círculos significa que as pessoas fazem suposições. E tu és muito cuidadosa com suposições, não é, Sofia? A maneira como ele disse o meu nome fez com que soasse como um segredo. Tu queres que as pessoas vejam a professora Brennan, as credenciais de Yale, as pesquisas publicadas, a gramática correta. Tu não queres que vejam a menina que cresceu num apartamento de 3 quartos em Providence, ouvindo a sua avó contar histórias sobre o velho país que provavelmente não deveriam ter sido compartilhadas com uma criança. O meu coração batia tão forte que eu tinha a certeza de que ele podia ouvi-lo. Você investigou-me. Claro que investiguei-te.
Ele disse isso como se fosse óbvio, como se fazer uma verificação de antecedentes fosse apenas parte de aceitar um cargo de tutor com ele. Eu investigo todas as pessoas que entram na minha vida. É assim que me mantenho viva. Ele fez uma pausa, deixando que isso fosse assimilado. A questão é, professora, por que é que não me investigou? Porque eu tinha sido ingênua. Porque precisava do dinheiro. Porque uma parte de mim queria acreditar no conto de fadas de um cliente generoso que simplesmente amava idiomas e tinha dinheiro de sobra. Eu sei quem é, disse baixinho. Era parcialmente verdade. Eu tinha juntado as peças a partir de conversas ouvidas por acaso e artigos de jornal cuidadosamente redigidos. Importação e exportação era um código para transporte marítimo. Transporte marítimo era um código para controlar tudo o que passava pelos portos. E controlar os portos da costa leste significava que você era incrivelmente legítimo ou incrivelmente ilegítimo. Você sabe disso, não sabe? Os seus olhos procuraram os meus, talvez à procura de medo ou julgamento, e, no entanto, você continua a voltar, continua a dar-me aulas, continua a sentar-se à minha frente 3 vezes por semana e a corrigir a minha pronúncia como se eu fosse apenas mais um aluno. Você é apenas mais um aluno. Mas ambos sabíamos que era mentira. Na verdade, não sou. Ele estava tão perto agora que eu podia ver pequenos reflexos dourados nos seus olhos escuros. Podia sentir o cheiro da colônia cara e, por baixo dela, algo mais. Algo que me lembrava o escritório do meu avô. Couro, tabaco e madeira velha. Sou o homem que controla metade do transporte marítimo da costa leste. O homem cuja família tem laços com a Sicília há 4 gerações. O homem que não pode se dar ao luxo de pronunciar mal uma única palavra quando estou a negociar com famílias que ainda se lembram de cada ofensa, cada insulto, cada promessa quebrada de 70 anos atrás. A verdade se instalou entre nós como vidro quebrado, afiada e impossível de ignorar. Você não precisa de aulas de italiano, eu disse lentamente. Você precisa soar como se fosse de lá, como se pertencesse àquele lugar. Muito bem, professor. Ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. O gesto foi tão casual e tão íntimo que me deixou paralisada. Preciso soar como um homem cujo sangue é siciliano, não americano. Preciso negociar em dialeto cantonês com famílias que não confiam em ninguém nascido fora de Palermo. Preciso entender cada nuance, cada significado oculto, cada referência cultural que pode significar a diferença entre um acordo bem-sucedido e uma guerra. A mão dele se afastou, mas eu ainda podia sentir o fantasma do seu toque. E preciso de alguém que compreenda os dois mundos. Alguém com formação suficiente para explicar a gramática, mas com experiência de rua suficiente para me ensinar a praguejar corretamente. Não tenho experiência de rua. O protesto soou fraco até aos meus próprios ouvidos. A sua dissertação foi sobre a alternância de códigos nas comunidades de imigrantes. Ele definitivamente investigou-me minuciosamente. Escreveu 30 páginas sobre como os imigrantes sicilianos em Providence mantiveram o seu dialeto enquanto adotavam o inglês, criando uma língua híbrida que lhes permitia navegar simultaneamente entre duas culturas. Entrevistaste os teus próprios familiares. Gravaste a tua avó. Os seus olhos suavizaram-se ligeiramente. És exatamente o suficiente da rua, professora. Só finges que não és. A gala continuava à nossa volta. Os empregados circulavam com champanhe e aperitivos. O quarteto de cordas começou a tocar algo de Vivaldi. O meu chefe de departamento provavelmente estava a perguntar-se para onde eu tinha desaparecido. E nada disso importava, porque Dominique Salvatore tinha acabado de retirar todas as camadas cuidadosas que eu tinha construído à minha volta e visto exatamente quem eu era por baixo. "O que quer de mim?" perguntei. A mesma coisa que quero desde que entrou no meu escritório e me corrigiu nos primeiros 5 minutos. Ele sorriu e foi perigoso, honesto e completamente desarmante. "Quero que pare de fingir. Pare de me ensinar a partir de livros didáticos. Ensine-me da maneira que a sua avó lhe ensinou, com histórias e palavrões e todas as coisas confusas, complicadas e bonitas, que não se encaixam em caixas gramaticais organizadas. Não é assim que eu ensino. Então mude a sua maneira de ensinar." Não era um pedido. Porque essa abordagem acadêmica, educada e correta não está mais funcionando para nenhum de nós, não é? Ele estava certo. Deus me ajude. Ele estava certo.
Durante semanas, eu sentia a frustração crescer durante as nossas aulas. A maneira como ele aprendia a forma correta e imediatamente perguntava sobre a versão coloquial. A maneira como ele desafiava todas as regras, querendo saber não apenas como as coisas eram ditas, mas por quê. A maneira como ele me observava quando eu cometia um deslize. Quando eu me esquecia de ser a professora Brennan e me tornava Sofia, cuja avó costumava bater-lhe com uma colher de pau enquanto lhe ensinava que certas palavras eram apenas para adultos. Se eu fizer isso, disse cuidadosamente, se eu te ensinar da maneira que estás a pedir, precisamos de limites. Diz-me quais. Mantemos a profissionalidade. Isto continua a ser um acordo de aulas particulares. Nada mais. Algo passou pelo seu rosto. Talvez diversão ou reconhecimento de um desafio. Concordo. O que mais? Diga-me a verdade sobre por que precisa disso, não referências vagas a negócios. A verdadeira razão. Ele considerou isso por um longo momento. À nossa volta, a gala continuava a sua elegante charada. Mas na nossa pequena bolha de espaço, a única coisa que existia era essa negociação. Esse momento de honestidade perigosa. Há uma família em Palermo, ele finalmente disse. Os Cossolinos. Eles controlam os portos ocidentais da Sicília. A minha família vem tentando estabelecer uma relação de trabalho com eles há 3 anos. Todas as negociações fracassaram porque eles não confiam nos italianos nascidos nos Estados Unidos. Eles acham que fomos diluídos, amolecidos pela cultura americana. Eles precisam acreditar que sou tão siciliano quanto eles. Ele fez uma pausa. Em 2 meses, o patriarca deles vai comemorar seu 7º aniversário. Fui convidado. É um teste. Se eu passar, se conseguir provar que compreendo não apenas a língua, mas também a cultura, as regras tácitas, as 1000 pequenas coisas que marcam alguém como verdadeiramente siciliano, então teremos um acordo. Se eu falhar, eles nunca confiarão em ti. Eu terminei. Pior. Eles verão isso como um insulto. E insultos entre famílias como as nossas não terminam bem. O peso do que ele estava a pedir finalmente me atingiu. Não se tratava de jantares de negócios ou de impressionar clientes. Tratava-se de entrar numa sala cheia de pessoas que transformaram a violência numa forma de arte e convencê-las de que você era um deles. Uma palavra errada, uma frase mal pronunciada, um passo em falso cultural poderia desencadear algo que nenhum de nós poderia controlar. Não posso ensinar-te a ser algo que não és. Eu disse que não precisavas. A intensidade dele era quase avassaladora. Sou siciliano. O meu avô nasceu em Catânia. O meu sangue é siciliano, mesmo que o meu sotaque não seja. Só precisas de me ajudar a lembrar. Ajudar-me a ser o que eu deveria ter sido se o meu pai não estivesse tão desesperado para se tornar americano, que se esqueceu de onde veio. Havia dor nessas palavras. Feridas antigas que nada tinham a ver com gramática ou pronúncia. Não se tratava apenas de negócios. Tratava-se de identidade, de pertença, de provar algo a pessoas que nunca o aceitariam totalmente, mas cuja aprovação ele precisava de qualquer maneira. Eu compreendia esse sentimento melhor do que ele poderia imaginar. Ok, ouvi-me dizer, mas vamos fazer isto à minha maneira. Chega de livros didáticos. Chega de aulas educadas no seu escritório. Se quer aprender a ser siciliano, faremos do jeito que deve ser feito, com comida, vinho, histórias e toda a bagunça que vem junto. O seu sorriso foi lento e devastador. Quando começamos, hoje à noite, o champanhe me deixou ousada. Ou talvez fosse o jeito como ele me olhava, como se eu tivesse lhe entregado algo precioso. No meu apartamento, eu vou cozinhar, tu vais comer, e vamos começar com a lição mais importante de todas, que é: mudei para o siciliano, deixando fluir sem censura o dialeto rude e bonito que a minha avó me ensinou. Os verdadeiros sicilianos não xingam apenas quando estão zangados. Eles xingam quando estão felizes, quando estão cansados, quando estão enfatizando um ponto, quando estão demonstrando afeto. A língua da Sicília não é educada, é apaixonada. Se quiser parecer que pertence ao lugar, precisa de parar de ter medo de ser inadequado. Os olhos de Dominic escureceram com algo que não era bem diversão e não era bem perigo. Nunca tenho medo de ser inadequado, professora. Então prove. Peguei no meu telemóvel e digitei o meu endereço numa nova mensagem. Nova Vieiras. Não se atrase e não traga os seus seguranças. Se vamos fazer isto, vamos fazê-lo como deve ser.
Enviei a mensagem e comecei a afastar-me, com o coração a bater forte pela enormidade do que acabara de concordar. Mas a voz dele deteve-me após apenas 3 passos. Sofia. Voltei-me. Ele ainda estava ali, no meio da elite de Yale, parecendo ser o dono de todo o edifício, o que provavelmente era verdade. Mas havia algo diferente na sua expressão agora. Algo quase vulnerável. Obrigado, disse ele num siciliano perfeito, por me receber. E foi aí que percebi que estava em sérios apuros. O meu apartamento parecia ter sido atingido por um tornado feito de ansiedade e dúvidas. Passei as 3 horas desde que saí da gala alternando entre cozinhar e entrar em pânico. A pequena cozinha do meu estúdio estava cheia do cheiro de molho de tomate a ferver, alho e o pão fresco que eu tinha comprado na padaria italiana em Worcester Square. A receita da minha avó para a pasta alla nora estava a borbulhar no fogão. Berinjela a fritar em azeite, ricota salada, à espera de ser ralada. Troquei de roupa 4 vezes. Muito profissional, muito casual, parecia que estava a tentar impressioná-lo. Finalmente optei por jeans e uma camisola macia, pés descalços, porque este era o meu espaço e eu não iria usar saltos altos no meu próprio apartamento. Exatamente às 21h, alguém bateu à minha porta. Dominic Salvatore estava no meu corredor, vestindo jeans e uma camisa Henley preta, nada parecido com o poderoso empresário da gala, mas sim com o tipo de homem perigoso sobre o qual a sua avó o alertou. As mangas estavam arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços que não deveriam ser tão atraentes. Ele segurava uma garrafa de vinho que provavelmente custava mais do que o meu aluguel mensal. Você veio sozinho, eu disse, afirmando o óbvio, porque meu cérebro aparentemente havia parado de funcionar. Foi você que me disse para vir. Ele olhou para além de mim, para o meu pequeno estúdio, observando a cozinha aberta, o futon que servia de sofá, a secretária coberta de papéis e livros, a única janela com vista para o parque de estacionamento. Se ele estava a julgar a enorme diferença em relação à sua penthouse, o seu rosto não o demonstrava. Cheira aqui a cozinha da minha avó. Algo na sua voz fez o meu peito apertar. Entre. Ele entrou e o apartamento imediatamente pareceu menor. Não exatamente claustrofóbico, mas carregado, como se tivéssemos cruzado uma linha invisível ao fazer isso aqui no meu espaço, sem o amortecedor dos escritórios e da distância profissional. Vinho. Peguei a garrafa dele e tentei não pensar em como minhas mãos tremiam levemente. Este é um Nero da Vala 2015. Você conhece os vinhos sicilianos. O meu avô ensinou-me. Ele observava-me a movimentar-me pela cozinha com uma intensidade que me fez arrepiar. Ele dizia, um homem que não conhece vinhos não conhece a Sicília. Servi 2 taças e entreguei-lhe uma. Os nossos dedos roçaram-se e eu fingi não notar o choque que percorreu o meu corpo. O teu avô parece ter sido um homem sábio. Ele era um monstro. Dominic disse isso casualmente, tomando um gole de vinho. Brilhante, leal, mataria qualquer um que ameaçasse a sua família sem hesitar, mas também um monstro. Ele encontrou os meus olhos por cima da borda do copo. Isso é algo que os americanos não entendem sobre as famílias sicilianas. Não separamos o bom do mal. Aceitamos que as pessoas são ambos. Mexi o molho, precisando de algo para fazer com as mãos. A minha avó costumava dizer a mesma coisa. Ela contava histórias sobre o pai como se ele fosse um herói e um vilão na mesma frase. Eu nunca entendi isso enquanto crescia. E agora eu entendo que sobreviver significa ser complicado. Eu servi o macarrão, o ritual de servir comida me acalmando, que as pessoas que te protegiam às vezes faziam coisas terríveis para isso. Que amor e violência podem existir na mesma ação. Entreguei-lhe um prato. Sente-se. Coma. Conte-me sobre o seu avô. Sentamo-nos no meu sofá futon, com os pratos equilibrados no colo. E pela primeira vez desde que conheci Dominique Salvatore, não falamos sobre gramática, pronúncia ou negócios. Falamos sobre família, sobre avós que levaram a Sicília com eles através do oceano e a plantaram em solo americano, vendo-a crescer estranha e distorcida, mas ainda reconhecível como siciliana. O meu avô veio em 1952, disse Dominic, enrolando a massa no garfo com facilidade. Chegou a Nova York com nada além das roupas que vestia e conexões com pessoas que haviam deixado Katana uma década antes. Em 5 anos ele controlava 3 docas, em 10 negociava com famílias em Manhattan como um igual.
Como? Perguntei, genuinamente curioso, porque ele nunca esqueceu de onde veio. Dominic colocou o prato de lado, com a comida quase toda comida. Ele falava siciliano em casa, cozinhava comida siciliana, celebrava feriados sicilianos. Casou-se com uma rapariga siciliana cuja família era do mesmo bairro em Catânia que a dele. Ele tornou-se bem-sucedido na América, mas nunca se tornou americano, não nas coisas que importavam. E o teu pai? Algo sombrio passou pelo rosto de Dominic. O meu pai queria apagar tudo o que havia de siciliano nele. Mudou o nome de Salvatore para Salvo por um tempo, até que o meu avô ameaçou renegá-lo. Recusou-se a falar italiano em casa, mandou-me para um colégio interno, tentou transformar-me numa espécie de história de sucesso americana. Ele riu, mas não havia humor nisso. Ele não entendia que, no nosso mundo, esquecer de onde você vem é a maneira mais rápida de perder tudo. Mas tu não esqueceste. Não. Os seus olhos encontraram os meus. Aprendi a mudar de código, como dirias. Posso ser o Dominic americano quando preciso. Pronúncia correta, vocabulário de escola de negócios, todo o polaco que o meu pai pagou. Mas, por baixo, continua a ser siciliano. Só esqueci como demonstrar isso. Ele inclinou-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. É isso que preciso de ti, Sofia. Não preciso que me ensines uma língua. Preciso que me ajudes a lembrar quem eu sou. A vulnerabilidade na sua voz desfez algo em mim. Não se tratava mais de negócios ou de impressionar homens perigosos. Tratava-se de identidade, de um homem preso entre dois mundos e tentando desesperadamente encontrar o caminho de volta para um deles. Ok, eu disse suavemente. Então vamos começar com histórias, histórias reais, não lições de gramática disfarçadas de conversa. Vou contar uma das histórias da minha avó e tu contas-me uma do teu avô e aprendemos a língua da maneira como ela deve ser aprendida, vivendo-a. Nas 3 horas seguintes, o meu pequeno apartamento tornou-se uma ponte entre duas versões da Sicília que nunca se encontraram, mas que compartilhavam a mesma essência. Contei-lhe sobre a infância da minha avó em Catana, crescendo num bairro onde todos sabiam da vida de todos e os segredos eram moeda corrente. Sobre como ela aprendeu a ler as pessoas pelas suas escolhas de palavras, a ouvir o insulto escondido dentro de um elogio, a entender que, na conversa siciliana, o que não se diz é muitas vezes mais importante do que o que se diz. Dominic contou-me sobre a ascensão do seu avô no submundo de Nova York, as negociações cuidadosas conduzidas num dialeto italiano pesado, que as autoridades não conseguiam traduzir corretamente, sobre as festas onde os negócios eram fechados durante refeições com vários pratos e onde uma palavra errada podia acabar com uma parceria ou uma vida. Sobre crescer sabendo que o seu apelido tinha peso, mas sem nunca entender completamente o porquê, até ter idade suficiente para ver o medo nos olhos das pessoas quando ouviam Salvatore. Diga algo em siciliano, disse ele de repente. Não é uma lição. Apenas fale comigo da maneira como a sua avó falava consigo. Mudei de idioma no meio da frase, deixando o dialeto fluir sem censura. Contei-lhe sobre os jantares de domingo que duravam horas, sobre as amigas da minha avó, a fofocar na cozinha cheia do cheiro de molho e pão fresco. Sobre aprender que o siciliano não era apenas um idioma, mas toda uma filosofia de vida expressa através da comida, da família e de um amor feroz e protetor que às vezes parecia violência. Dominic ouviu com uma intensidade que me deixou constrangida. Então ele respondeu em siciliano, e eu percebi. A ligeira mudança no seu sotaque, a maneira como ele estava a começar a lembrar-se do ritmo, a maneira particular como o siciliano cantonês transformava certas vogais, suavizava certas consoantes. Ele ainda era americano na sua pronúncia, mas estava a aprender. Mais importante ainda, ele estava a sentir. Estás a melhorar, disse eu, ainda em siciliano. Mas estás a pensar demais. O siciliano não é uma língua em que se pensa. É uma língua que se sente. Tens de deixar de lado a gramática correta e simplesmente deixar acontecer. Mostra-me como. Ele aproximou-se no futon, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor do seu corpo. Para de ser professor por 5 minutos e ser apenas siciliano. Fala comigo como falarias com a tua família. Então eu fiz isso. Xinguei-o por se sentar muito perto. Chamei-o de sterzo e tardo e uma dúzia de outras palavras que a minha avó usava quando ficava exasperada com alguém que amava. Alternei entre insultos e carícias tão rapidamente
que provavelmente lhe causei um choque, porque é assim que os sicilianos funcionam. Amaldiçoas alguém num segundo e no seguinte chamas-lhe tesouro. E a pessoa que ouve tem de ser inteligente o suficiente para compreender que ambos provêm do mesmo lugar de afeto feroz e complicado. Dominic começou a rir a meio da minha tirada. Não era o riso controlado da gala, mas algo genuíno, surpreendido e completamente desprotegido. Você parece exatamente com a minha avó, disse ele em inglês. Depois mudou para o siciliano. Ela costumava ficar assim quando o meu avô sujava a cozinha limpa dela com lama. 10 minutos de xingamentos criativos, seguidos de obrigá-lo a sentar e comer, porque ela tinha feito o macarrão favorito dele, e seria um pecado desperdiçá-lo. Isso é muito siciliano, concordei. Expressamos amor através da comida e dos insultos em igual medida. Então deve gostar muito de mim, professor. Os seus olhos brilharam com algo perigoso. Foram muitos insultos. O ar entre nós mudou, carregado de possibilidades e perigo, e todas as coisas que ambos fingíamos não sentir. Devíamos encerrar a noite, disse eu. Mas não me afastei dele. É quase meia-noite. Tem trabalho amanhã. Você também. Ele também não se afastou. Mas não quero ir embora ainda. Dominic, diga isso em siciliano. A sua voz baixou. O que quer que você esteja prestes a dizer para me afastar, diga na nossa língua. A nossa língua. Como se o siciliano tivesse se tornado algo compartilhado entre nós, em vez de algo que eu estava a ensinar a ele. E talvez tivesse. Talvez nas últimas 3 semanas, e especialmente esta noite, tivéssemos criado algo novo. Uma linguagem privada feita de dialetos meio esquecidos, histórias partilhadas e todos os sentimentos complicados que éramos inteligentes demais para reconhecer em voz alta. Devi andar, disse suavemente em siciliano. Tens que ir. Não foi isso que combinamos. Combinamos parar de fingir. Ele estendeu a mão e traçou a linha do meu queixo como um dedo. O toque era leve como uma pena, mas impossível de ignorar, para ser honesta. Mostrar um ao outro quem realmente somos. A mão dele se afastou. Estou a tentar fazer isso. Estás? Eu estava. Ou ainda estava a esconder-me atrás do professor Brennan, usando as minhas credenciais como armadura contra este homem que via através de todas as defesas que eu já tinha construído. Estou com medo, admiti em inglês, porque algumas verdades eram grandes demais para qualquer idioma. És perigoso não apenas pelo que fazes, mas pelo que me fazes sentir, como se eu pudesse perder-me completamente e nem me importar. Ótimo. Ele levantou-se, dando-me um espaço que eu não tinha a certeza de querer. O medo significa que estás a prestar atenção. O medo significa que compreendes que isto não é um jogo. Ele olhou para mim, com uma expressão indecifrável. Vejo-te na quinta-feira para a nossa próxima aula. E Sofia, ele mudou para um siciliano perfeito. Obrigado por esta noite, por me deixares ser eu mesmo, por recordares comigo. Ele saiu antes que eu pudesse responder. A porta fechou-se suavemente atrás dele e, de repente, o meu apartamento pareceu enorme e vazio, apesar de ter exatamente o mesmo tamanho de sempre. Lavei a louça em um dia, a minha mente repetindo cada momento da noite. A maneira como ele olhou para mim, o som do seu riso, a vulnerabilidade na sua voz quando falou sobre a sua família, a constatação absolutamente aterrorizante de que, em algum momento entre ensinar-lhe as conjugações verbais corretas e xingá-lo no dialeto da minha avó, eu comecei a me apaixonar por Dominique Salvatore, o que foi absolutamente a pior ideia que já tive. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto, número desconhecido, mas eu sabia quem era antes mesmo de abrir. Sonidoro, professor essa, sonhe com a Cecília. Eu sonhei. A aula de quinta-feira ela aconteceu num restaurante em Little Italy, que parecia não ter mudado desde 1965. Dominic estava à minha espera numa mesa de canto quando cheguei, vestido de forma casual novamente, mas de alguma forma ainda conseguindo parecer que era o dono do lugar, o que eu estava a começar a suspeitar que provavelmente era. Isto parece pouco profissional, disse eu, sentando-me na cadeira à sua frente. Foi você quem disse que precisávamos de aprender através da vida. Ele serviu-me vinho sem perguntar. Considere isto um exercício de imersão cultural. O meu avô costumava trazer-me aqui quando eu era criança. A família do proprietário é de Catana. Se quiser testar o meu siciliano,
Não há lugar melhor. Como se fosse combinado, um senhor idoso apareceu à nossa mesa. Ele olhou para Dominic com o tipo de familiaridade que vem de anos de convivência. Então, os seus olhos deslizaram para mim com curiosidade evidente. Doin, disse ele num inglês com sotaque forte. Trouxeste uma rapariga daqui? Isso deve ser sério. Este é o meu professor de italiano, Marco. Os olhos de Dominic brilharam de diversão com a minha expressão. Professor Brennan, de Yale. As sobrancelhas de Marco se ergueram. Yale, hein? Rapariga inteligente? Ele passou a falar rapidamente em siciliano. Provavelmente inteligente demais para ti. O que uma professora quer com um rapaz como você? Respondi no mesmo dialeto antes que Dominic pudesse. Estou a ensiná-lo a falar corretamente, em vez de como um americano que pensa que é siciliano porque a avó fazia uma boa massa. O rosto de Marco se abriu num enorme sorriso. Oh, gosto dela. Ela tem espírito. A tua avó teria aprovado. Ele deu uma palmada no ombro de Dominic e disse algo rápido demais para eu entender completamente, mas ouvi a palavra matrimonial. Casamento. As bochechas de Dominic ficaram ligeiramente coradas. Marco, por favor. Só estou a dizer o que todos estão a pensar. Marco piscou para mim. Vou mandar o antipasto. Vocês dois pratiquem o vosso italiano ou o que quer que seja que estejam a fazer. Ele afastou-se apressadamente, deixando-nos num silêncio constrangedor. Peço desculpa por ele, disse Dominic. O Marco conhece-me desde os meus 8 anos. Ele acha que tem o direito de comentar a minha vida pessoal. Tem? Perguntei, genuinamente curiosa. Tem esse direito. Nas famílias sicilianas todos têm esse direito? Ele recostou-se, estudando-me. Isso é parte do que precisas de me ensinar. Não é apenas a língua, é compreender que a privacidade não existe realmente da forma como os americanos pensam. Tudo é assunto de família. Tudo é discutido. E recusar-se a discutir algo é muitas vezes mais revelador do que qualquer resposta que se possa dar. Parece exaustivo. É mesmo. Ele sorriu. Também é reconfortante saber que todos estão envolvidos na sua vida, que nunca se está verdadeiramente sozinho, que os seus problemas se tornam os problemas de todos e os problemas de todos se tornam os seus. Ele fez uma pausa. Os americanos valorizam a independência. Os sicilianos valorizam a interdependência. É uma diferença cultural fundamental. Nas 2 horas seguintes e 6 pratos, Dominic provou que tinha prestado atenção. Conversou com Marco, um siciliano cada vez mais confiante, aceitando as provocações e retribuindo-as na mesma medida. Contou histórias sobre o seu avô que fizeram o velho acenar com a cabeça e acrescentar as suas próprias memórias. Os dois alternavam entre o siciliano e o italiano com tanta fluidez que eu mal conseguia acompanhar. Mas, mais importante, eu o vi se transformar. Vi o empresário americano Dominic desaparecer e outra pessoa surgir. Alguém mais barulhento, mais expressivo, que falava com as mãos, interrompia as pessoas e demonstrava emoção sem o controle cuidadoso que normalmente mantinha. Era assim que ele teria sido se o pai não tivesse tentado apagar a Sicília da família. Era assim que ele estava a aprender a ser novamente. Estás a olhar, disse ele em siciliano, apanhando-me a meio da observação. Estás diferente aqui. Não me dei ao trabalho de negar. Mais tu mesmo ou menos eu mesmo? Já não tenho a certeza. Ele mudou para inglês, baixando a voz. Às vezes sinto que estou a desempenhar um papel, como se estivesse a fingir ser o homem que o meu avô queria que eu fosse, em vez do homem que realmente sou. Talvez sejas os dois. Estiquei o braço sobre a mesa e toquei a mão dele sem pensar. Talvez isso seja bom. Os dedos dele entrelaçaram-se nos meus. O gesto foi tão natural que não me afastei imediatamente. É isso que fazes? Ser as duas versões de ti mesmo todos os dias. A admissão foi mais fácil do que deveria ter sido. Sou a professora Brennan, de Yale. Gramática correta, pesquisas publicadas, acadêmica séria. Mas também sou Sofia, cuja avó lhe ensinou que as coisas mais importantes da vida não podem ser encontradas nos livros, que a família é mais importante do que as credenciais, que às vezes a coisa mais honesta que se pode dizer é um palavrão criativo. Qual delas é real? Ambas. Apertei a mão dele. Nenhuma. Isso importa. Sim. A intensidade dele voltou, focado inteiramente em mim, porque preciso saber por qual delas estou me apaixonando. O meu coração parou. Simplesmente parou de bater por 3 segundos inteiros.
Dominic, não. O seu polegar traçou círculos na minha palma, o toque distraindo e deliberado. Não me diga que isso é antiprofissional ou inadequado, ou que ultrapassa os limites. Eu sei de tudo isso. Estou a escolher fazer isso mesmo assim. Ele mudou para o siciliano, as palavras fluindo de forma rude e honesta. Estou a escolher-te de qualquer maneira. Marco apareceu com a sobremesa, olhou para as nossas mãos unidas e sorriu como se todas as suas preces tivessem sido atendidas. Ele colocou os cannoli na mesa e desapareceu novamente. Provavelmente para começar a planear o nosso casamento na sua cabeça. Esta é uma péssima ideia, eu disse, mas não soltei a mão dele. Provavelmente a pior que já tive. Ele levantou a minha mão e beijou os meus nós dos dedos. O gesto era antiquado e devastador, mas passei toda a minha vida em tomar decisões calculadas, a ser estratégica, a fazer o que fazia sentido para os negócios e a família e a manter o poder. Os olhos dele encontraram os meus. Isto não faz sentido. Tu não fazes sentido e eu não me importo. Tu mal me conheces. Eu sei que és brilhante, teimoso e corajoso o suficiente para me xingar no dialeto da minha avó. Eu sei que tu me vês, realmente me vês de uma forma que ninguém mais vê. Eu sei que quando falas siciliano, algo no meu peito aperta porque soa como o meu lar. Ele ainda estava a segurar a minha mão, ainda a olhar para mim como se eu fosse algo precioso e perigoso. Eu sei o suficiente. E quando você foi para a Sicília, eu tive que perguntar, tive que encarar a realidade do que isso era. Quando você se encontrar com a família Cossolino e convencê-los de que é siciliano o suficiente para fazer negócios com eles, o que acontecerá com isso? Depende. A voz dele agora era cautelosa, moderada. Vem comigo. Na verdade, eu ri. Queres que eu vá à Sicília contigo para conhecer uma família mafiosa? Estás louco? Completamente, Tichetti. Mas ele não estava a brincar. O seu rosto estava sério. Mas pensa nisso, Sofia. És minha professora. Faz sentido que venhas comigo para garantir que o meu italiano esteja perfeito para uma reunião tão importante. Ninguém questionaria isso. Todos questionariam. Deixa-os questionar. Ele inclinou-se para a frente. Não estou a pedir que venhas porque preciso de uma professora. Estou a pedir porque quero que estejas lá. Porque aconteça o que acontecer com os Cossolinos, quero experimentar a Sicília com alguém que a ama da mesma forma que estou a aprender a amá-la novamente. Alguém que entenda o que isso significa. Era romântico, absurdo, potencialmente perigoso e absolutamente louco. Toda a parte racional do meu cérebro gritava para eu dizer não, para acabar com isso antes que fosse mais longe, para lembrar que eu era uma acadêmica e ele era um criminoso e que não havia universo algum em que isso acabasse bem. Quando ouvi me perguntar, 6 semanas, a sua expressão mudou. Esperança e triunfo misturados. A festa de aniversário do patriarca. 3 dias em Polarmo. Já organizei tudo. Pare. Levantei a minha mão livre. Se vou fazer essa loucura, não quero saber dos preparativos. Não quero saber sobre segurança, com quem você vai se encontrar ou que negócios vai conduzir. Vou como sua professora para ajudá-lo com o idioma. Só isso. Ambos sabíamos que era uma mentira, mas era uma mentira com a qual ambos podíamos conviver. Concordado. Ele fez sinal ao Marco para pedir a conta. Mas entre agora e então intensificamos as aulas. Nada de livros didáticos. Preciso de ser fluente em cantonês siciliano. Preciso de entender todas as nuances culturais, todas as regras tácitas, todas as eu sei do que precisas. Finalmente retirei a minha mão, precisando de distância para pensar com clareza, e vou ensinar-te. Mas, Dominic, essa coisa entre nós, precisamos de ter clareza sobre o que é. O que queres que seja? Uma pergunta honesta merecia uma resposta honesta. Ainda não sei. Olhei nos seus olhos, mas sei que não consigo pensar com clareza quando me tocas. Então, se vamos fazer isso, vou ensinar-te a ser siciliano o suficiente para entrar naquela festa de aniversário e convencer as pessoas de que pertences àquele lugar. Precisamos de limites. Diz-me quais. Chega de dar as mãos. Chega de olhar para mim assim. Chega de me ligar à meia-noite para praticar pronúncia. Eu fingia que aquelas ligações tarde da noite eram profissionais, mas nós dois sabíamos que não era bem assim. Vamos nos concentrar no trabalho. Quando chegarmos a Sicília, quando tiver feito o que precisa fazer, então descobriremos o que é isso. Ele pensou nisso por um longo momento,
Depois acenou com a cabeça uma vez, de forma rápida e decisiva. Ok, 6 semanas, só trabalho, apenas professor e aluna. Ele levantou-se e jogou o dinheiro na mesa sem contar. Mas, Sofia, quando chegarmos a Sicília, quando eu tiver provado o meu valor aos cossolinos, vou parar de fingir. Vou acabar com os limites. Eu quero-te. E vou dizer-te isso em todas as línguas que falamos. Ele deixou-me sentada ali com um canole que eu não conseguia saborear e um coração que batia rápido demais. As 6 semanas seguintes foram as mais intensas da minha vida. Encontramo-nos todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Dominic absorveu a cultura siciliana como um homem a morrer de sede. Vimos filmes italianos antigos dos anos 50 e 60, aqueles que o avô dele adorava. Cozinhamos juntos na minha pequena cozinha e eu ensinei-lhe que a maneira como se corta legumes ou se mexe molho diz tanto sobre si quanto as suas palavras. Praticamos conversas sobre família, honra e respeito, os temas mais importantes no mundo em que ele estava a tentar reentrar. E durante tudo isso mantivemos os nossos limites. Por pouco, dolorosamente. O ar entre nós crepitava com tudo o que não dizíamos, cada toque que não permitíamos, cada sentimento que cuidadosamente não reconhecíamos. Os meus amigos achavam que eu tinha enlouquecido. O chefe do meu departamento ficou entusiasmado por eu ter encontrado um patrono das artes tão generoso que estava a financiar uma viagem de investigação à Sicília. A minha mãe ligava-me todos os dias para perguntar por que eu parecia diferente. Havia algo errado? Eu estava a namorar alguém? Podes contar-me, Sofia. Eu disse-lhe que estava bem. Eu disse a todos que estava bem. Eu estava a me ensinar italiano a um cliente. Só isso. Não havia nada com que se preocupar. Eu estava a mentir para todos, inclusive para mim mesma. Na noite anterior ao nosso voo para Polmo, Dominic apareceu no meu apartamento sem avisar. Ele parecia exausto, estressado de uma forma que eu nunca tinha visto. O que há de errado? Perguntei imediatamente. Nada. Tudo. Ele passou a mão pelo cabelo. Estou pronto. Você me preparou tão bem quanto qualquer pessoa poderia. Mas, Sofia, amanhã vamos apanhar um avião e eu vou levar-te para um mundo onde as pessoas resolvem os problemas com violência, onde dizer a coisa errada à pessoa errada pode fazer com que ambos sejamos mortos. E eu continuo a pensar que talvez não devesse ter te pedido para vir. Talvez eu esteja a ser egoísta. Talvez eu o tenha beijado. Simplesmente dei um passo à frente, agarrei o seu rosto e beijei-o para o calar, para parar a espiral de dúvidas, para lembrar a ambos por que estávamos a fazer esta loucura. Ele congelou por meio segundo. Então, os seus braços envolveram-me e ele retribuiu o beijo como um homem que se contivera por 6 semanas e finalmente recebeu permissão para se soltar. Foi desesperado e perfeito, e tinha o gosto de tudo o que vínhamos negando. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, ele pressionou a testa contra a minha. Lá se foram os limites, murmurou ele. Vamos restabelecê-los amanhã. Eu estava a mentir novamente. Ambos sabíamos disso. No avião, depois de aterrarmos, mas não esta noite, não esta noite. Ele concordou e me beijou novamente. Não dormimos naquela noite. Conversamos até o amanhecer, alternando entre inglês, italiano e siciliano, dizendo todas as coisas que havíamos cuidadosamente evitado dizer durante 6 semanas. E quando o sol nasceu e era hora de ir para o aeroporto, algo fundamental havia mudado entre nós. Ainda éramos professor e aluna. Ainda estávamos a navegar em território perigoso, mas agora também éramos outra coisa, algo que nenhum de nós conseguia nomear, mas que ambos sentíamos. O avião decolou, levando-nos para a Sicília e para o que quer que nos esperasse lá. Dominic estendeu a mão e pegou na minha. Desta vez eu não me afastei. Pronta? Perguntou ele em siciliano. Provavelmente não, respondi na mesma língua, mas vamos em frente mesmo assim. Polarmo atingiu-me como uma força física no momento em que saímos do avião. O ar de novembro era ameno, trazendo o sal do Mediterrâneo e o doce aroma das flores de outono. O aeroporto fervilhava com um italiano rápido que tinha apenas uma vaga semelhança com as frases dos livros didáticos que eu ensinava aos meus alunos. Aquilo era a vida real, confusa, viva e absolutamente implacável com os erros. Todo o comportamento de Dominic mudou no momento em que tocamos o solo siciliano. O empresário americano que eu conhecera desapareceu completamente. Em seu lugar estava alguém que eu mal reconhecia. Mais descontraído, mais animado, falando em siciliano rápido com o motorista,
que nos apanhou num elegante Mercedes preto. Ele gesticulava com as mãos quando falava. O seu riso era mais fácil. Até a sua postura mudou, mais confortável na sua própria pele do que eu jamais o tinha visto. Estás a olhar fixamente outra vez, disse ele em siciliano, apanhando-me a observá-lo enquanto conduzíamos pelas ruas caóticas de Palermo. Estás diferente aqui. Eu tinha parado de fingir que não percebia. É como se tivesses tirado uma camada ou colocado outra. Ele observava a cidade passar com olhos famintos. O meu avô costumava dizer que a Sicília não permite que te escondas. Ou pertences ou não, e todos percebem isso em 5 minutos após te conhecerem. Ele olhou para mim. Veríamos se ele estava certo. O hotel ficava na Cidade Velha, um daqueles palácios convertidos que transpiravam história e dinheiro antigo. Os nossos quartos ficavam no mesmo andar, ligados por uma porta que permanecia diplomaticamente fechada. Tínhamos 2 dias antes da festa de aniversário. 2 dias para nos aclimatarmos, para praticarmos, para garantir que Dominic pudesse entrar numa sala cheia de pessoas que conheciam o seu avô e convencê-las de que ele era digno do nome Salvatore. Sem qualquer pressão. Conte-me sobre os coalolinos, eu disse naquela noite durante o jantar num restaurante que Dominic escolheu. Pequeno, escondido, o tipo de lugar que não fazia propaganda porque todos que precisavam saber sobre ele já sabiam. Família antiga, muito tradicional. Dominic agora alternava entre idiomas inconscientemente. Italiano quando falava com os garçons, siciliano quando falava comigo, como se tivéssemos criado nosso próprio híbrido privado. O patriarca Dom Giuseppe tem 70 anos. Ele controla os portos ocidentais e tem conexões em todo o sul da Itália. Os seus filhos estão todos no negócio. As suas filhas casaram-se com homens de outras famílias, criando alianças. Ele fez uma pausa. O meu avô fez negócios com o pai dele nos anos 50. Giuseppe lembra-se que a história me dá uma oportunidade, mas não garante nada. O que eles querem de si? Acesso aos portos da costa leste americana. Um parceiro confiável que entenda os dois mundos. Alguém em quem possam confiar para não os trair. A sua franqueza era revigorante. O que eles temem é que eu seja demasiado americano. Que eu tenha esquecido o que significa ser siciliano. Que eu faça promessas em italiano e as quebre em inglês. Então, primeiro precisa convencê-los de que é siciliano, depois americano. Preciso de convencê-los de que sou siciliano. Ponto final. Ele inclinou-se para a frente. Americano é o que eu faço. Siciliano é o que eu sou. É isso que você tem me ensinado, não é? Como acessar essa parte de mim que fui treinado para esconder. Ele estava certo. Em algum momento nas últimas 6 semanas, as aulas deixaram de ser sobre língua e passaram a ser sobre identidade. Sobre ajudar Dominic Salvatore a lembrar-se de que não estava apenas a fingir ser siciliano. Ele era siciliano, criado por um avô que transportou a cultura através do oceano e tentou plantá-la em solo americano, mesmo quando o seu próprio filho fez tudo o que era possível para rejeitá-la. Amanhã, eu disse, visitaremos o bairro do seu avô, onde ele cresceu antes de partir para a América. Precisas de ver, andar pelas ruas, compreender o mundo que o moldou. Já arranjei alguém para nos mostrar. Não, interrompiu. Sem intermediários, sem visitas organizadas, apenas nós a perdermos-nos, a encontrar o nosso caminho. É assim que se aprende sobre um lugar. Não através de um planeamento cuidadoso, mas através de tropeços, recuperações e atenção. Ele olhou para mim por um longo momento, depois acenou com a cabeça. Está bem, vamos fazer do teu jeito. Na manhã seguinte, apanhamos um táxi para o bairro onde Salvatore Sênior tinha crescido. O distrito leste de Catana, a parte que os turistas não visitavam porque era muito real, muito pobre, muito honesta sobre o que a vida na Sicília realmente significava para a maioria das pessoas. Os prédios eram antigos, empilhados uns sobre os outros, roupas penduradas nas varandas, mulheres idosas sentadas nas portas observando todos que passavam com olhos que não perdiam nada. O meu avô morava ali mesmo, disse Dominic, apontando para um apartamento no quarto andar, com tinta a descascar e uma floreira cheia de ervas aromáticas. Ele contou-me histórias sobre descer correndo aquelas escadas para chegar à escola, sobre a mãe a gritar com ele em siciliano para voltar e terminar o pequeno almoço. Caminhamos lentamente, deixando o bairro revelar-se. Crianças jogavam futebol numa rua estreita, usando os edifícios como balizas.
Um velho sentava-se do lado de fora de um café discutindo política com quem quisesse ouvir. A sua voz subia e descia com paixão teatral. Em algum lugar, alguém cozinhava, e o cheiro de tomate, manjericão e alho flutuava pelas janelas abertas. Era disso que o meu avô sentia falta, disse Dominic baixinho. Não do lugar em si, mas da sensação que ele transmitia. A sensação de que todos pertenciam a todos os outros. Que a sua vida estava entrelaçada com a vida dos seus vizinhos, quer você quisesse ou não. Ele virou-se para me olhar. Era isso que faltava na América. Tínhamos a comida e a língua, mas não a conexão. Não a sensação de que fazíamos parte de algo maior do que nós mesmos. Não se pode recriar isso, eu disse gentilmente. O que o seu avô tinha aqui, o que a minha avó tinha no bairro dela, não se traduz. Não se pode simplesmente transplantar uma cultura e esperar que ela cresça da mesma forma. Eu sei, ele começou a andar novamente, mas pode honrá-la, compreendê-la, carregá-la consigo, mesmo que não possa vivê-la plenamente. Passamos o dia inteiro a passear. Dominic parou para conversar com idosos que se lembravam da família Salvatore, que tinham histórias sobre o seu avô quando era menino. Ele comprou café num pequeno café que existia há 70 anos. Ajudou uma senhora idosa a carregar compras por 3 lances de escadas e aceitou a sua bênção em troca. O sotaque siciliano dela era tão forte que eu mal conseguia entender, e eu o observei se tornar alguém diferente a cada interação. Não fingindo, não representando, mas lembrando-se como se fosse uma fotografia a revelar-se lentamente. A imagem que sempre esteve lá, finalmente tornando-se visível. Naquela noite, de volta ao hotel, ele bateu na porta que ligava os nossos quartos. Abri e encontrei-o ali, de t-shirt e calças de ganga, com o cabelo ainda úmido do banho, parecendo mais jovem e mais inseguro do que eu jamais o tinha visto. Obrigado, disse ele, pelo dia de hoje, por me mostrares como deixar de representar e simplesmente ser. Tu fizeste isso sozinha. Eu apenas te ajudei a sair do teu próprio caminho. Sofia. Ele disse o meu nome como se fosse uma oração. Amanhã vou entrar naquela festa de aniversário e convenci a Nuzeepe e a sua família de que sou digno de fazer negócios com eles. E posso fazer isso por sua causa, porque viu algo em mim que eu tinha esquecido que existia. Dominic, deixe-me terminar. Ele aproximou-se, sem me tocar, mas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor. Aconteça o que acontecer amanhã, aconteça o que acontecer depois. Quero que saibas que estas últimas semanas contigo foram as mais honestas que tive com alguém em anos, talvez em toda a minha vida. Fizeste-me lembrar que ser siciliano não tem a ver com o local onde nasceste. Tem a ver com a forma como te comportas, como tratas as pessoas, como honras o passado enquanto constróis algo novo. Estiquei o braço e toquei-lhe no rosto, permitindo-me viver este momento. Amanhã tudo mudaria. Amanhã entraríamos totalmente no mundo dele e veríamos se ele conseguiria se manter firme. Mas hoje à noite, neste hotel em Palermo, podíamos ser apenas 2 pessoas que encontraram algo inesperado uma na outra. Vem cá, eu disse, puxando-o para dentro do meu quarto. Não conversamos sobre o que isso significava. Não discutimos limites, adequação ou qualquer uma das coisas que provavelmente deveríamos ter abordado. Apenas nos abraçamos, partilhando o espaço e a respiração, e o entendimento de que amanhã descobriríamos se tudo pelo que tínhamos trabalhado seria suficiente. A festa era na propriedade Qualino, uma vila extensa nos arredores de Palermo, que parecia a saída de um filme de época. Segurança por toda a parte, educada, mas minuciosa. Carros alinhados na longa entrada, caros e discretos. Este não era um lugar para exibições chamativas. Era dinheiro antigo, poder antigo, regras antigas. Vestia-me cuidadosamente com um vestido preto simples, elegante sem chamar a atenção. Dominic usava um fato que provavelmente custava mais do que o meu carro, mas usava-o como se tivesse nascido com ele. Revimos as frases-chave uma última vez no carro. A maneira correta de se dirigir a Dom Ju, os nomes dos seus filhos e netos, a história entre as suas famílias. Pronto? Perguntei quando nos aproximamos da entrada. Pergunta-me em siciliano. Diz pronto. Nasci pronta. Professor essa. Ele pegou na minha mão. Fica perto. Deixa-me apresentar-te. Estas pessoas precisam de entender que és importante para mim.
A festa foi exatamente o que eu esperava e, de alguma forma, mais. 3 gerações da família Cossolino e seus associados, todos vestidos com suas melhores roupas. Todos observando com olhos predatórios, enquanto os recém-chegados eram avaliados e julgados. O patriarca ocupava um lugar de honra, um homem na casa dos 70 anos, com a postura de alguém que impôs respeito durante toda a sua vida e não esperava nada menos do que isso. Dominic conduziu tudo perfeitamente. Cumprimentou as pessoas em siciliano, com um sotaque agora impecável e uma linguagem corporal que combinava com a delas. Contou histórias sobre o seu avô que fizeram os homens mais velhos acenarem com a cabeça em reconhecimento. Sabia quando ser sério e quando rir, quando falar e quando ouvir. E quando finalmente nos aproximamos de Dom Giuseppe, quando chegou o momento para o qual tudo tinha conduzido, Dominic não hesitou. Falou em siciliano catinese puro, o dialeto que o seu avô falava, prestando homenagem e honrando a história entre as suas famílias. Reconheceu a posição do Dom sem diminuir a sua própria. E então, num gesto que fez o meu coração parar, contou uma história sobre o seu avô e o pai do Dom. Algo que ele tinha aprendido com um dos velhos da vizinhança no dia anterior. Um detalhe que provava que ele tinha feito mais do que ensaiar falas. Ele realmente se conectou com o mundo do seu avô. O rosto de Dom Pei permaneceu impassível durante todo o tempo. Então, lentamente ele sorriu. Você tem os olhos do seu avô, disse ele em siciliano, e aparentemente o seu talento para lembrar das coisas importantes. Ele olhou para mim. E quem é esta? Perguntou. A professora Sophia Brennan, respondeu Dominic, com um orgulho evidente na voz. Ela ensina italiano em Yale. Tem me ajudado a lembrar-me de como falar corretamente. Dawn olhou para mim com olhos perspicazes. Você ensina a nossa língua a este rapaz? Perguntou. Lembrei-lhe que ele já a sabia, disse no meu melhor siciliano. O avô dele tinha o ensinado bem, ele só precisava de se lembrar. O velho riu, um som genuíno que ecoou entre os convidados próximos. Rapariga inteligente, bonita também. O teu avô teria gostado dela, Dominico. Ela não te deixa escapar com nada. Não, senhor, Dominique concordou. Ela não deixa. Passamos as 3 horas seguintes naquela festa e eu vi Dominique Salvatore fazer o impossível. Ele entrou numa sala cheia de pessoas que deveriam tê-lo rejeitado e fez com que o aceitassem como um dos seus. Não através da força, do dinheiro ou do poder, mas através da compreensão, da conexão, da lembrança do que o avô lhe ensinara sobre ser siciliano. No final da noite, quando a maioria das formalidades já tinha sido cumprida e as pessoas estavam relaxadas, celebrando genuinamente, Dominic encontrou-me no terraço com vista para os jardins. Conseguimos, disse ele baixinho. Tu conseguiste, corrigi. Eu apenas te preparei. Não, ele pegou na minha mão. Conseguimos juntos. E Sofia, não quero parar. Não depois desta noite. Nunca mais. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol a entrar pelas cortinas do hotel e o som de sinos de igreja em algum lugar distante. Por um momento, esqueci-me de onde estava. Desorientada pelo quarto desconhecido, pela qualidade da luz, pela forma como até o ar parecia diferente aqui. Então, a memória voltou. Polarmo, a festa, a aceitação de Don Giuseppe, a mão de Dominique na minha quando saímos da vila. Ambos sabíamos que algo fundamental tinha mudado, mas nenhum de nós estava disposto a nomear isso ainda. O meu telemóvel mostrava uma mensagem do Dominic. Café? No meu quarto. Precisamos de conversar. Tomei um banho rápido, vesti jeans e uma camisola e bati na porta que ligava os nossos quartos. Ele abriu imediatamente, parecendo que estava acordado há horas. 2 chávenas de café expresso estavam na mesinha perto da janela, ainda a soltar vapor. Estás nervoso, observei, aceitando o café que ele me ofereceu, aterrorizada. Ele disse isso com um leve sorriso, mas pude ver a verdade nos seus olhos. Ontem à noite correu melhor do que eu poderia esperar. Dom Giuseppe chamou-me à parte antes de sairmos. Eles querem fazer negócios, negócios de verdade. O tipo de parceria que o meu avô passou 20 anos a tentar construir. Isso é bom, não é? Era o que querias, é o que a minha família precisa. Ele pousou a chávena e virou-se para mim. Mas isso significa que vou passar muito tempo aqui na Sicília, construindo relações, aprendendo o negócio nos termos deles. Podem passar meses até ele parar, passando a mão pelo cabelo.
Estou a tentar descobrir como te perguntar uma coisa sem parecer completamente louco. Tarde demais para isso. Mas o meu coração batia forte no peito porque eu sabia o que estava por vir. Sabia desde aquele momento no terraço ontem à noite, quando ele disse que não queria parar. Volte comigo para New Haven. Arrume o seu apartamento. Peça uma licença da Yale. As palavras saíram rapidamente. Volte aqui comigo, não como meu professor. Como o que quer que sejamos, o que quer que estejamos a tornar-nos. Ajude-me a navegar neste novo mundo. Fica comigo. Eu deveria ter dito não. Deveria ter explicado todas as razões pelas quais isso era impossível. A minha carreira, os meus alunos, a dissertação que ainda precisava defender. O facto de que mal o conhecia, apesar da intensidade das últimas 6 semanas, a realidade de que ele estava a pedir-me para virar a minha vida de cabeça para baixo por algo que poderia desmoronar em poucos meses. Em vez disso, ouvi-me dizer, por quanto tempo? A esperança brilhou nos seus olhos. O tempo que quiseres, 1 mês, 1 ano, para sempre. Aceitarei tudo o que estiveres disposto a me dar. Dominic, sei que é loucura, sei que estou a pedir demais. Mas Sofia, ontem à noite, quando entramos juntos naquela festa, quando te apresentei e vi aqueles homens a avaliar-te e perceberem que não eras apenas uma americana bonita que eu tinha trazido, que tu realmente entendias a nossa cultura, a nossa língua, a nossa maneira de pensar. Ele aproximou-se. Percebi que não quero fazer isto sem ti, nem o negócio, nem a Cecília, nada disso. Mal me conheces. Mas foi um protesto fraco e ambos sabíamos disso. Sei que és brilhante, teimosa e corajosa o suficiente para me dizer quando estou errado. Sei que mudas entre 3 versões de ti mesma, dependendo de com quem estás a falar. E todas elas são honestas. Todas elas são tu. Sei que me xingas quando estás frustrada e soa como poesia. Eu sei. Ele segurou o meu rosto com as mãos. Eu sei o suficiente. Os meus alunos podem ser ensinados por outra pessoa. És uma professora adjunta, Sofia. Tu mesma disseste que o salário é péssimo e que eles vão substituir-te dentro de uma semana. A minha dissertação pode ser escrita em qualquer lugar, especialmente aqui, onde terias acesso a fontes primárias, falantes nativos e experiências reais, em vez de teoria acadêmica. Ele tinha uma resposta para tudo. Claro que tinha. Dominic Salvatore não fazia perguntas a menos que já tivesse descoberto como superar todos os obstáculos. O que sou para ti? Eu precisava de ouvi-lo dizer isso. Precisava de entender o que ele realmente estava a pedir. Não tenho palavras para descrever. A sua honestidade era quase dolorosa em inglês, italiano ou siciliano. Não és minha namorada. Isso é muito casual. Não minha funcionária. Isso é um insulto ao que realmente somos. Não minha parceira. Isso implica negócios. E isto é muito mais do que negócios. Os seus polegares traçaram as minhas maçãs do rosto. És a pessoa que me vê, que realmente me vê. A pessoa com quem quero voltar para casa, a pessoa com quem quero construir algo, mesmo que ainda não tenha certeza do que é esse algo. Essa é a declaração menos romântica que já ouvi, mas eu estava a sorrir apesar de mim mesma. Então deixa-me tentar em siciliano. Ele mudou de idioma. Sua voz ficou mais baixa, mais íntima. Tu és a minha pessoa, aquela que eu escolhi, aquela em quem confio as partes de mim que não mostro a mais ninguém. Aquela que eu quero ao meu lado quando estou a construir algo novo, aquela cuja opinião importa mais do que a de qualquer outra pessoa. Ele fez uma pausa. Vem comigo. Dá esse salto. Vê o que podemos ser. Pensei no meu pequeno apartamento em New Haven, no meu cargo não remunerado em Yale, na minha vida acadêmica cuidadosa, construída com escolhas seguras e decisões razoáveis. Depois pensei no dia anterior, a vaguear pelas ruas de Catania com Dominic, a vê-lo redescobrir-se. Pensei na noite anterior, a estar numa sala cheia de homens perigosos e a ajudá-lo a navegar num mundo que eu mal compreendia. Pensei na forma como me senti quando ele olhou para mim, como se eu fosse algo precioso e poderoso e exatamente o que ele precisava. Preciso de voltar primeiro para New Haven, disse eu. Fazer as malas como deve ser, falar com o meu chefe de departamento, resolver a logística, dar a mim mesma tempo para pensar realmente no que isto significa. O rosto dele ficou ligeiramente desanimado.
Claro, eu entendo. Não estou a dizer não, interrompi-o. Estou a dizer que preciso de uma semana. Uma semana para tratar das questões práticas e ter a certeza de que não estou a tomar esta decisão apenas porque estou embriagada pelo ar da Sicília, pelo bom vinho e pela forma como me olhas. E depois dessa semana, ele ficou com a respiração suspensa. Depois dessa semana, se eu ainda achar que é uma boa ideia, voltarei. Beijei-o suavemente. Mas, Dominic, se eu fizer isto, precisamos de ser claros quanto às expectativas. Não estou interessado em ser um acessório em reuniões de negócios ou a parceira solidária enquanto fazes coisas perigosas que não compreendo. Preciso de um trabalho com propósito. Uma razão para estar aqui que não seja apenas tu. Então ensina. Ele disse isso como se fosse óbvio. Ensina na universidade aqui ou começa um programa de idiomas para famílias que querem que os seus filhos aprendam italiano e siciliano corretos. E os seus olhos brilharam. Entreviste famílias como a dos Don Space, documente as suas histórias, escreva a dissertação que realmente quer escrever, em vez da dissertação acadêmica segura que Yale espera. Era tentador, perigosamente tentador, o tipo de investigação que poderia realmente significar algo, em vez de apenas acrescentar mais uma linha ao meu currículo. Durante uma semana repeti: deixe-me ir para casa pensar e se mudar de ideias nessa semana, se perceber que isto foi apenas adrenalina e proximidade, eu não mudarei. A certeza dele era absoluta. Mas aproveite a sua semana. Tenha certeza, porque quando você voltar, não vou deixar você ir facilmente. A semana de volta em New Haven foi surreal. Meu apartamento parecia menor, mais surrado, como se eu tivesse ficado fora por meses, em vez de dias. O chefe do meu departamento foi surpreendentemente compreensivo com o meu pedido de licença, provavelmente aliviado por não ter que encontrar financiamento para mais um semestre do meu cargo. Os meus amigos oscilavam entre a preocupação e a excitação, incapazes de decidir se eu estava a tomar a melhor ou a pior decisão da minha vida. A minha mãe ligava 3 vezes por dia. Cecília, com um homem que conheces há 6 semanas. Sofia Maria, perdeste a cabeça? Talvez tivesse perdido. Provavelmente tinha. Mas pela primeira vez na minha vida muito cuidadosa e muito planeada, estava a tomar uma decisão baseada no sentimento em vez da lógica. E parecia terrivelmente certa. Defendi a minha proposta de dissertação via Zoom, a partir do meu apartamento transformado em depósito. A comissão tinha perguntas sobre o meu súbito interesse em trabalho de campo na Sicília. Expliquei que tinha descoberto acesso a fontes primárias que não sabia que existiam, que queria documentar a evolução linguística das comunidades de imigrantes sicilianos, estudando as famílias que ficaram na Sicília em comparação com as que partiram. Era verdade, mesmo que não fosse a verdade completa. Eles aprovaram, desejaram-me sorte e sugeriram que eu enviasse atualizações mensais sobre o progresso. Tão fácil assim. Minha vida em New Haven foi embalada em caixas e enviada para um depósito. Meu carro foi vendido para um estudante de pós-graduação que ficou entusiasmado em comprá-lo, apesar dos ruídos preocupantes. Meu contrato de aluguel foi rescindido. Tudo o que eu possuía cabia em 3 malas. No 7º dia, embarquei num voo de volta para Palermo. Dominic estava esperando no aeroporto. Ele estava claramente ali há algum tempo, a julgar pela chávena de café expresso vazia na mão e pela tensão nos ombros. Quando me viu, o seu rosto transformou-se completamente. Tu voltaste, disse ele em siciliano. Eu voltei, concordei na mesma língua. Ele puxou-me para os seus braços ali mesmo, no terminal de chegadas, na frente de todos, e beijou-me como um homem que estivesse a suster a respiração há uma semana e finalmente pudesse respirar novamente. Tenho uma coisa para ti, disse ele. Quando finalmente nos separamos, ele tirou uma pequena caixa, não uma caixa de anel. Outra coisa. Dentro havia uma chave. É de um apartamento na Cidade Velha. 2 quartos, para que possas ter espaço para um escritório. A uma curta distância da universidade. Aluguer mensal, para que possas sair se decidires que foi uma péssima ideia. Alugaste-me um apartamento. Não sabia se ficava emocionada ou ofendida. Aluguei um apartamento para nós. A sua correção foi gentil. Vou ficar na minha casa ou vou ficar contigo? O que te fizer sentir mais confortável, mas queria que tivesses um espaço só teu para nunca te sentires presa.
para que tenhas sempre a opção de ir embora se precisares. Foi provavelmente a coisa mais atenciosa que alguém já fez por mim. Mostra-me, eu disse. O apartamento era perfeito. Prédio antigo, reformas modernas, uma varanda com vista para os telhados vermelhos e o Mediterrâneo ao fundo. O segundo quarto tinha uma secretária, estantes e tudo o que eu precisaria para pesquisar e escrever. A cozinha era pequena, mas funcional. O lugar inteiro parecia cheio de possibilidades. Adorei, eu admiti. Ótimo. Ele colocou as minhas malas no chão porque tem uma confissão a fazer. Talvez eu já tenha dito à esposa do Don Giuseppe que estás a pesquisar histórias de famílias sicilianas, e ela tem ligado para todas as mulheres que conhece para se voluntariarem para entrevistas. Acho que já tem cerca de 15 compromissos agendados. Olhei para ele. Fizeste o quê? Criei demanda para a tua pesquisa. Ele parecia totalmente sem remorso. Sofia, és brilhante. O teu trabalho é importante. Essas mulheres têm histórias que merecem ser documentadas. Eu apenas facilitei a conexão. Tu manipulaste a situação. Mas eu estava a sorrir apesar de mim mesma. Eu criei uma oportunidade. Ele puxou-me para perto. Há uma diferença. Nos 6 meses seguintes, descobri que a vida na Sicília não era nada como eu imaginava, e era tudo o que eu precisava. Entrevistei dezenas de mulheres de famílias como a de Dom Giuseppe, documentando como elas mantiveram a língua e a cultura sicilianas ao longo de gerações. As suas histórias eram ricas e complexas e, muitas vezes, sombriamente engraçadas. Essas mulheres que passaram a vida ao lado de homens perigosos, mas exerceram o seu próprio poder silencioso por meio de conexões familiares e conhecimento cultural. A minha dissertação tomou forma de maneiras que o meu comitê de Yale nunca esperava. Em vez de uma análise acadêmica árida, tornou-se um retrato vivo de como a língua e a identidade se entrelaçavam, como as mulheres preservavam a cultura mesmo quando seus maridos e filhos se adaptavam às mudanças, como o siciliano evoluiu no isolamento em comparação com as comunidades de imigrantes. Dominic construiu as suas relações comerciais, passando longos dias em reuniões e negociações que ele nunca explicou completamente e eu nunca perguntei. Estabelecemos um entendimento. Eu não questionava muito sobre o seu trabalho e ele não se censurava quando precisava de falar. Às vezes, ele chegava à casa tenso e zangado, alternando rapidamente entre idiomas enquanto processava conversas difíceis. Às vezes, chegava à casa triunfante, puxando-me para os seus braços e girando-me pelo apartamento. Aprendemos os ritmos um do outro. Como ele precisava de espaço após reuniões difíceis. Como eu precisava de silêncio pela manhã antes de poder enfrentar a interação humana. Como ambos voltávamos ao siciliano quando as emoções ficavam à flor da pele, porque de alguma forma era mais fácil ser honesto numa língua que parecia um pouco distante do nosso dia a dia. Tenho novidades, disse ele numa noite de outubro, 6 meses depois de eu me mudar para Palermo. Estávamos na varanda a ver o pôr do sol sobre o Mediterrâneo, a beber vinho e a falar na nossa mistura de italiano, siciliano e inglês. Boas notícias ou notícias complicadas? Eu tinha aprendido a ler o seu tom de voz, ambas. Ele pousou o copo. Os cossolinos querem expandir a parceria, não apenas o transporte marítimo, mas também oportunidades de investimento e imóveis. É tudo pelo que o meu avô trabalhou, tudo o que a minha família precisa. Isso é maravilhoso. Eu estava a ser sincera. Qual é a parte complicada? Significa mais tempo aqui, talvez permanente. Don Giuseppe sugeriu que eu considerasse fazer da Sicília a minha base, em vez de New Haven. Ele virou-se para me olhar. Eu disse-lhe que precisava de discutir isso contigo primeiro. O meu coração apertou. 6 meses atrás, ele tomava decisões e pedia-me para segui-lo. Agora, ele estava a consultar-me, tratando-me como uma parceira igual, em qualquer que fosse a vida que estávamos a construir. O que queres? Perguntei. Quero construir algo aqui. Não apenas negócios, mas uma vida. O tipo de vida com que o meu avô sonhava, ligada à Sicília, mas sem ficar presa a ela. Ele pegou na minha mão. Mas só se também quiseres isso. Só se te vires aqui a longo prazo. Pensei em New Haven, na carreira acadêmica que tinha colocado em espera, na vida segura e previsível que tinha deixado para trás. Então pensei nos últimos 6 meses, na pesquisa que realmente importava, nas mulheres cujas histórias eu estava a documentar, na comunidade que eu tinha encontrado neste lugar complicado, bonito e perigoso.
no homem que tinha visto algo em mim que eu não sabia que existia e me ajudou a torná-lo realidade. Preciso defender a minha dissertação primeiro, disse lentamente. Voltar para Yale, concluir o que comecei. Mas depois disso, apertei a mão dele. Depois disso, sim, vamos construir algo juntos aqui. O seu sorriso era brilhante. Quando? 2 meses. Posso terminar em 2 meses se trabalhar duro. Então vou contigo. Ele disse isso como se fosse óbvio. Vieste comigo para a Sicília. Posso ir contigo para New Haven. Além disso, os seus olhos brilharam com malícia. Nunca te vi no modo professora defendendo a tua tese diante da tua banca. Quero ver-te brilhante e assustadora na linguagem acadêmica. Na verdade, é muito chato. Nada em ti é chato, professora essa. Ele puxou-me para o seu colo. E quero estar lá quando provares aquelas pessoas que te subestimaram que és exatamente tão brilhante quanto eu sabia que eras desde o momento em que corrigiste a minha pronúncia 5 minutos depois de me conhecer. 2 meses depois, eu estava diante da minha banca de dissertação em Yale, defendendo um projeto tão diferente do que eu havia proposto originalmente que eles precisaram de 3 reuniões apenas para decidir como avaliá-lo. Mas a pesquisa era sólida, a análise era perspicaz, as histórias que documentei eram poderosas, comoventes e academicamente rigorosas. Dominic estava sentado no fundo da sala, tendo voado de Palermo especificamente para isso. Ele usava um fato, mas insistiu em permanecer no papel do cliente italiano de Sofia, que financiou a sua pesquisa, o que deixou vários membros da minha banca muito interessados em ter clientes semelhantes. Quando chegou a hora das perguntas, um dos meus professores mais velhos, um homem que nunca aprovou totalmente os meus métodos, inclinou-se para a frente. Professor Brennan, o seu trabalho é impressionante, mas tenho que perguntar. Não há um conflito de interesses? Você tem um relacionamento amoroso com um homem de uma das famílias que estudou. Como podemos confiar na sua objetividade? Antes que eu pudesse responder, Dominic levantou-se. Em inglês acadêmico perfeito, ele disse, se me permitem abordar essa preocupação. A comissão pareceu surpresa, mas acenou com a cabeça. A pesquisa da senhorita Brennan começou antes do nosso relacionamento pessoal. Todas as entrevistas foram conduzidas com os protocolos acadêmicos adequados. Todas as conclusões a que ela chega são apoiadas por evidências linguísticas e dados etnográficos. Ele fez uma pausa. O que você realmente está a perguntar é se ela manteve limites profissionais enquanto estava inserida numa comunidade que a acolheu como família. A resposta é sim, porque a professora Brennan entende algo que talvez alguns acadêmicos esqueçam. Você pode fazer parte de uma comunidade e ainda assim observá-la com honestidade. Na verdade, essa posição permite insights que a objetividade pura nunca poderia proporcionar. A sala ficou em silêncio. Então a minha orientadora, abençoada seja, começou a aplaudir. A comissão aprovou a minha dissertação com honras e sugestões para que eu a transformasse num livro. Naquela noite, Dominic me levou ao único restaurante italiano bom em New Haven, aquele que se esforçava muito para ser autêntico e, na maior parte das vezes, conseguia. Você esteve incrível hoje, disse ele em siciliano, porque há muito tempo tínhamos parado de fingir ser outra coisa que não éramos. Assustadora, brilhante, tudo o que eu sabia que você seria. Você não deveria ter me defendido assim, mas eu estava lá a sorrir. Não é assim que as defesas acadêmicas funcionam. Não me importo com como elas funcionam. Ele estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Eu me importo com você e qualquer um que questionar a sua integridade vai ouvir de mim. Muito siciliano da sua parte. Aprendi com o melhor. Ele ainda segurava a minha mão, o polegar traçando círculos na minha palma. Sofia, preciso de te dizer uma coisa e preciso de dizê-la em siciliano, porque é a única língua que me parece honesta o suficiente para isso. Ele mudou completamente para o dialeto catanês que a minha avó me ensinara, a língua que nos unira. Tu ensinaste-me a lembrar quem eu sou. Ajudaste-me a encontrar o caminho de volta a uma parte de mim que eu tinha perdido. És a pessoa mais inteligente que conheço, a mais corajosa e a mais teimosa. Ele sorriu. E eu amo-te desde a noite em que cozinhaste para mim no teu pequeno apartamento e me repreendeste por me sentar muito perto. Só precisava de ter a certeza antes de dizer isso. A minha garganta apertou-se. Precisavas de ter a certeza de que eu não estava apenas apaixonado pela ideia de ti,
que isto era real e duradouro e algo em torno do qual eu poderia construir uma vida. Os seus olhos fixaram-se nos meus. Tenho a certeza de que me fazes querer ser o homem que o meu avô esperava que eu me tornasse. Não por força ou obrigação, mas porque me fazes acreditar que essa versão de mim mesmo é possível. Dominic, sei que tens preocupações sobre o que faço, sobre o mundo em que vivo, sobre o perigo e a ambiguidade moral e tudo isso. Ele apertou a minha mão. Não posso mudar isso. É quem eu sou, quem a minha família é, mas posso prometer que nunca te mentirei. Nunca te colocarei em perigo sem avisar. Nunca te pedirei para comprometer os teus princípios para minha conveniência. Também te amo, disse baixinho. Caso isso não fosse óbvio pelo fato de ter virado a minha vida de cabeça para baixo para me mudar para a Sicília contigo. Diz isso em siciliano. A sua voz estava rouca de emoção. Por favor. Então eu disse-lhe na língua da minha avó que o amava, que ele era meu, que onde quer que ele estivesse a construir a sua vida, eu queria fazer parte dela. Que juntos estávamos a criar algo novo, não puramente siciliano ou americano, mas algo híbrido e forte e inteiramente nosso. Ele beijou-me ali mesmo no restaurante, na frente de todos, como um homem que acabara de receber tudo o que sempre desejara. 3 semanas depois, estávamos de volta a Polmo, mas desta vez era para ficar. Desta vez, estávamos a construir algo que duraria. Transformei a minha dissertação num livro, comecei a lecionar na universidade, continuei a entrevistar mulheres cujas histórias mereciam ser contadas, tornei-me parte da comunidade de maneiras que surpreenderam a ambos. Essas famílias que me aceitaram, primeiro como professora do Dominic, depois como sua parceira e finalmente como alguém que pertencia por direito próprio. E Dominic construiu o seu império não através da violência ou da força, mas através da compreensão, da aproximação de mundos, da lembrança de que ser siciliano não tinha a ver com o local onde se nasceu, mas com a forma como se comportava, como honrava o passado enquanto criava algo novo. No nosso primeiro aniversário daquela primeira noite no meu apartamento em New Haven, quando ele apareceu a pedir ajuda e eu pensei ingenuamente que seria um simples trabalho de tutoria, Dominic levou-me de volta ao bairro do seu avô, em Catana. Há algo que preciso de fazer, disse ele, e quero-te comigo. Subimos as escadas até o antigo apartamento do avô dele, agora ocupado por uma jovem família que tinha ouvido falar do nome Salvatore e nos recebeu calorosamente. E lá, na pequena cozinha onde o avô dele tinha aprendido a cozinhar, onde 3 gerações de sicilianos tinham vivido, lutado e amado, Dominic ajoelhou-se. Eu deveria fazer isso em inglês, disse ele, ou em italiano correto, para que seja romântico e oficial. Depois, passou para o siciliano. Mas esta é a língua que nos uniu. A língua que me ensinaste a falar com o coração, em vez de com a cabeça. Por isso vou pedir-te na língua que mais importa. Ele pediu-me em casamento num siciliano catanês perfeito, o dialeto que o seu avô falava, que a minha avó me ensinou, que se tornou a nossa língua privada para as verdades mais importantes. Eu disse sim na mesma língua, porque algumas coisas só podem ser ditas corretamente na língua que a tua avó te ensinou, nas palavras que carregam gerações de amor, teimosia e alegria protetora feroz. Casamos 6 meses depois, numa cerimônia que misturou tradições americanas e sicilianas de uma forma que fez as nossas famílias chorarem. Dom P. trouxe metade de Polmo com ele. A minha mãe veio, trazendo o seu cepticismo e perdendo-o gradualmente ao ver-me navegar por essas águas perigosas com confiança e alegria. E o fantasma da minha avó provavelmente observava de onde quer que as boas mulheres sicilianas vão quando morrem, balançando a cabeça e rindo da confusão que a sua neta tinha feito da sua cuidadosa vida acadêmica. Mas era uma bela confusão, do tipo construída sobre a linguagem e a confiança, e duas pessoas que se encontraram através da lacuna entre quem deveriam ser e quem realmente eram. Do tipo que começa com um insulto murmurado em siciliano e termina com uma vida construída em 2 línguas, 3 países e infinitas possibilidades.